Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Hoje eu quero falar sobre aquele que garante a nossa vitória. Aquele que tem um nome que está acima de todo nome. Não há nos céus e na terra e em todo o universo algo, alguém que esteja acima deste nome. E sabe, eu estava aqui vendo o pastor Castelo Branco pregando domingo, estava assistindo, e ele falou algo curioso, né? Que na época de Jesus, haviam lá milhares de Jesus, era um nome muito comum, né? Mas só ele, o verdadeiro, que tinha as palavras de vida eterna. Amém? Fala assim: Espírito Santo, me prepara para vencer a batalha, me fortalece, e fala comigo essa noite. Amém? Então você vai apertar a mão desse soldado, desse soldado que está do seu lado aí, e falar só: essa batalha já é ganha, a vitória já é nossa. Fala com ele assim: continua, que o Senhor está lutando a sua batalha. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fala com o seu irmão: deixa Deus ser Deus na sua vida, irmão. Deixa Deus ser Deus. Glória a Deus. Irmãos, é uma coisa impressionante. Eu quero desmistificar uma coisa que às vezes tem na mente de muito crente. Tem crente que tem medo de demônio, que tem medo do diabo. Você só vai realmente temer o diabo se você se afastar realmente de Deus. Você só vai temer realmente os poderes das trevas se você estiver longe da luz. Porque a luz dissipa todas as trevas. Irmão, eu acho que só uma frase que eu vou dizer agora já podia parar de pregar. Mas já que o pastor gosta de pregar, vou pregar. Mas eu vou falar só uma frase. Só uma frase. Vou contar só para o Hugo aqui, tá? Nós estamos do lado de quem vai vencer. Não, errei. Desculpa, a frase está errada. A Bíblia diz que Deus prepara o fim para depois iniciar. Irmão, você não está entendendo não, senão você estaria voando aí agora. A vitória já está decretada. Irmão, meus queridos, quando você anda nessa certeza, você fica até meio metido no mundo espiritual. Está entendendo? Você começa até... Mexe comigo não, você sabe quem está comigo. Na escola tinha esse negócio, né? Sempre quando tinha alguém que era mais perigoso, falava assim: não mexe comigo não, que eu ando com fulano, hein? Né? E era sempre uns baixinhos assim, que caçava briga e corria lá para proteger. Nós somos esses baixinhos espirituais, pequenininhos. A gente cutuca a onça com a vara curta, tá entendendo? A gente mexe com o bicho mesmo, mas a gente tem para onde correr. Tá entendendo? É o mestre, é o filho do carpinteiro, é o construtor, é aquele que é um Deus que transforma. Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Irmão, você não está entendendo. Eu acho que eu tenho que parar por aqui, Jota. Você sabe quem garante a vitória da guerra? O príncipe da paz. Imagina se ele fosse da guerra. Só de ser da paz ele já ganha a guerra. É o príncipe da paz. Mas que príncipe é esse? É aquele que te dá paz em meio às guerras, em meio às tribulações, em meio às enfermidades. Deus se revela, ou revela o seu caráter e a sua identidade através do seu nome. Deus revela o seu caráter e a sua identidade através do seu nome, através do que Ele fala e Ele faz.
Por exemplo, Elohim é aquele que no princípio criou todas as coisas. Sabe qual é o significado do nome Jesus? Vou falar para você. Jesus, o nome dele significa Jeová é a salvação. Então é o seguinte, eu fui salvo por alguém que chama Jeová é a salvação. Jesus, toda vez que você diz Jesus, você está dizendo Jeová é a salvação. Davi era um guerreiro e ele tinha certeza do Deus que ele servia. Ele falava assim, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? Pois os homens maus, quando se levantam contra mim, eles é que tropeçam e caem. Ainda que eu seja cercado, eu vou ficar tranquilo. Ainda que estoure uma guerra contra mim, eu não temerei. Porque hoje o Senhor firma meus pés sobre uma rocha, minha cabeça acima da cabeça dos meus inimigos. No dia da angústia, Ele me esconderá no seu pavilhão. Ele que era pastor de ovelhas sabia que era a responsabilidade dele dar proteção às ovelhas, que elas eram inocentes, sem direcionamento, precisava do pastor. Então ele disse assim, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. De nada terei falta, nada vai me faltar, e Ele, o meu pastor, não me faltará. Essa é a tradução original. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ou seja, eu posso cair num buraco, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, quando nós dizemos os nomes de Deus, estamos anunciando o que Ele faz. Ele disse para Moisés assim, diga lá para o povo que o grande eu sou mandou. Eu não era, não serei, eu sou sempre. Jesus se identificou também como eu sou. Ele disse, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Ainda antes que Salomão existisse, eu sou. Eu sou. Eu sou o quê? O que Ele é? Ele é aquilo que você precisar. Se você precisa de cura, Ele é Jeová Rafá. Se você precisa de vitória na batalha, Ele é Jeová Sabaoth, aquele que nunca perdeu uma guerra. Se você precisa que o inimigo saiba qual é a sua bandeira de guerra, Ele é Jeová Nissi. Ele é a sua justiça, Tzidkenu. Ele é a sua paz tranquila. Não é só paz, Ele é paz tranquila. Ele é Jeová Shalom. E Ele é provedor, é Jeová Jireh. O diabo odeia isso, irmão. Olha os nomes do diabo: capiroto, o chifrudo, o cão, capeta, Satanás, o Lucifer. Tudo quanto é nome ruim é o nome dele. É o tranca-rua, Zé Pilintra. Irmão, deixa eu contar um negócio do Zé Pilintra para vocês. Tem um irmão aqui da igreja que isso ele me contou. Ele me contou um dia desse aqui no gabinete, que ele estava frequentando terreiro. Aí ele foi lá consultar com o Zé Pilintra. O Zé Pilintra lá falou assim: ô senhor Zé Pilintra, tem alguém que é mais forte que você? Presta atenção. Tem sim. Quem quer saber o seguinte, é porque eu estou aqui pedindo um conselho para você, mas quem que é mais forte que você? Aí lá no terreiro tinha uma imagem de Jesus assim. Falou assim: ó, o de branco ali, ó. Que é de branco ali. Não fala nem o nome. Eles, eu acho que no mundo espiritual eles são proibidos de falar o nome de Jesus. Eles têm ódio desse nome, porque toda vez que eles falarem Jesus, está dizendo que Jeová é salvação. Salvação de quê? Da morte eterna, do inferno. É aquele que te salva na guerra, na batalha. Então eles nem falam o nome. Fala assim, um homem de branco. Sabe, irmão, Jesus veio aqui na terra e Ele fazia tudo assim, ó. Eu estou fazendo tudo aqui na autoridade do Pai. Eu não falo nada de mim mesmo, eu só falo aquilo que eu ouvi o Pai falar. Até porque embaixadores não ficam falando das suas coisas, eles falam daquilo que o rei mandou ele falar, que o seu governante mandou falar.
E Jesus veio aqui trazer o reino como o maior dos embaixadores, o próprio rei. Ele é o próprio rei. E ele nos nomeou embaixadores. Então, sabe, Jesus vinha fazendo milagres, humilhando. Gente, eu estou invocado com o diabo, então eu vou ter que contar. Era o tempo todo humilhando o diabo. O tempo todo, o diabo prendendo alguém na enfermidade. Eu falo assim: demônio, sai daí. O demônio tinha que sair, estava lá há tantos anos. Sabe, o demônio ficava sem rumo. E ele até falou: olha, cuidado, porque o demônio, quando ele sai, ele vai para lugares áridos, não achando descanso, ele volta para aquela casa, para aquela pessoa. E se ela estiver vazia, ele volta com outros 7 piores, para aquela situação da pessoa ser pior. Mas deixa eu contar uma outra, envergonhar o diabo aqui. 2021, uma semana para a gente inaugurar esse templo, saiu uma água de esgoto podre aqui, bem na escadaria. Aí eu liguei para o proprietário, ele falou assim: ó, é impossível sair essa água aí, porque não tem encanamento, não tem caixa de gordura aí, ela é do outro lado. Aí não é impossível. Sabe o que eu fiz, irmão? Pastor, né? Cheguei lá, orei, repreendi, vim aqui para dentro, 1 hora depois eu voltei, estava seco lá fora. Isso foi 2021. Sabe o que aconteceu semana retrasada? Antes da gente começar a batalha espiritual, escuta só. A água podre, quase 4 anos depois, começa a sair de novo. Peguei o azeite consagrado, joguei no chão, repreendi, virei as costas e saí. No outro dia, a água tinha parado, né, Eric? No outro dia parou. Mas nessa terça-feira à noite, o pessoal estava aqui ensaiando, apareceu um doidão aqui fora. Não sei se estava mamado, o que ele estava, mas estava endemoniado também. E ele falou, sabe o que ele falou? Eu joguei um demônio e jogou a cachaça assim na porta da igreja. Eu joguei demônios no esgoto dessa igreja. O que mais que ele falou, Júnior? Jogou demônios no esgoto da igreja e que quando o pastor Stefano pregasse, a gente ia ver. Aí agora o pastor Stefano subiu e começou a vazar Um quê? uma água aqui bem no cantinho da igreja, onde não tem pessoas vazando. Na hora que o senhor subiu, não estava vazando, não tem vazamento nenhum lugar. Vazando onde? Eu vi elas mexendo ali mesmo. Não, mas escuta só. E sabe o que ele falou? Vocês não vão construir nada ali. Calma, não fica nervoso não. Não fica nervoso não. Quando alguém falar que fizeram macumba para você, estão querendo te destruir, estão querendo te puxar rasteira, que vão acabar com você, irmão, olha quem foi o representante do diabo que veio aqui dar recado. Um derrotado. Igualzinho o querubim desempregado que ele é. Querubim que era ungido e hoje é Satanás, nosso opositor, acusador. Eu estou nessa noite imbuído de colocar coragem no seu coração para você nunca mais temer. Maior é o que está conosco. Entenda isso. Ó, o diabo só mandaria alguém aqui para dar esse recado. Só mandou porque ele tem certeza que nós vamos construir. É que ele é assim, ele é despeito mesmo, ele é desse jeito. Não vale nada. E sabe, Jesus reuniu os discípulos, eles estavam ali, ó. Então, vamos sair para pregar? Vamos sair para expulsar os demônios? Curar os enfermos? Mestre, estamos preparados? Não. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sabe, irmão, o que acaba com a batalha espiritual, o que expulsa o demônio, não é se você está de gravata ou sem gravata. Se você tem uma roupa tradicional ou moderna. Até porque eu e você, nós não temos poder de expulsar demônio. É só o Espírito Santo que está em nós, através do nome de Jesus, que nós temos esse poder. Então eu quero que você tenha consciência de que você tem esse poder, porque o Espírito Santo mora e reside em você. E na autoridade do nome de Jesus não há demônio que fique de pé. Não há demônio que fique de pé. Você sabe que o diabo tem poder. Você sabia disso?
Quem sabia? Tem poder ou não tem? Então tá, esse exemplo eu sempre usei, vou usar de novo. Quem aqui tem um guarda de trânsito e está vindo lá uma carreta? Quem tem mais poder? A carreta ou o guarda? Quem tem mais poder? A carreta ou o guarda? A carreta, irmão. Mas por que a carreta para quando ele levanta a mão? Porque ele tem autoridade. O crente mais fraco que essa noite, o menor, o mais inexperiente, o mais novato, neófito, é mais forte que todo o inferno. Quando ele está com o Espírito Santo e quando ele crê no nome de Jesus. A cruz, para muitos foi um símbolo de humilhação e derrota, porque nós costumamos ver as coisas daqui de baixo. Nós ainda somos rasos, temos dificuldade em enxergar o sobrenatural. Mas deixa eu te dizer, Deus enxerga tudo de cima para baixo. Para nós é um símbolo, para todo mundo era o símbolo da vergonha e da humilhação. Uma madeira cravada na terra, e para quem olha de baixo para cima, ela é um símbolo de humilhação. Mas Deus enxerga de cima para baixo. Se você enxergar de cima para baixo, você vai ver que a cruz não parece um símbolo de humilhação, ela é uma espada. É a espada que Deus cravou na terra para declarar a derrota de Satanás. Ele expôs e envergonhou todo o inferno naquela cruz. Ele humilhou todos os planos do inimigo. É com Ele que nós andamos, é com Ele que nós estamos. Pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia! Olha só. A carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8 ao 11, olha que maravilha de texto. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Para um pouquinho. Eu não posso deixar esse versículo passar sem comentar, né, irmão? Como nós somos soberbos. Deus se humilhou por nós. Deixou o cargo de Deus de lado para se tornar um maldito na cruz, para que você e eu não fôssemos, para que nós não fôssemos amaldiçoados. Colocou uma roupa de morte para que nós tivéssemos vida. Deixa eu te dizer algo aqui. Sabe por que eu não fui fulminado, nem você ainda? Porque quando Deus olha para nós, Ele enxerga o Filho dele. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, e a turminha que está debaixo da terra também. Tem que se ajoelhar, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Toda língua confessará
fará, todo joelho se dobrará. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Tudo que nós conhecemos tem nome. Você está sentado num lugar que chama o quê? Vamos para a prática aqui. Tá. Isso que eu estou usando para falar com você é o quê? Tudo tem nome, não tem? As doenças têm nome. Enfermidade tem nome. Tem um monte de capeta com nome diferente aí. Tem uns, de vez em quando parece uns irmãos que sabem o nome dos capeta que eu nunca vi, pai. É um negócio muito louco, né? É pombagira, sete saia, pombagira cigana, pombagira menina cigana, pombagira... É uma turma de pombagira, tanto nome. Você entendeu? Ó, irmão, deixa eu falar algo para você. Talvez você tenha vindo dessa religião, pode estar gostando do que eu estou falando, mas todo mundo que saiu dessa religião foi ameaçado de morte pelos espíritos. Me mostra um que saiu e não foi ameaçado. E se fosse coisa boa, não era ancestralidade, não era coisa, não. É tudo demônio, irmão. Demônios. Tudo tem nome. Não é? Feiticeira tem nome. Os demônios têm nome. E às vezes você fica valorizando alguns nomes aí, fica com medo desses nomes. Mas está comigo e com você aquele que tem um nome que está acima de todo nome. O nome dele está acima de todo nome, de todas as enfermidades, de todas as agruras, todas as tristezas, todo o engano, toda mentira, toda obra das trevas. O nome dele está acima de todo nome. É com ele que nós estamos nessa batalha. É com ele. Aleluia. Quem aqui tem certeza que Jesus está com você? Então, você vai ler um texto agora que vai te dar muito ânimo. Está lá em Lucas 4, do 32 ao 36, olha só. E admiravam-se da sua doutrina. Olha só, está falando que Jesus tinha uma palavra com autoridade, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos e falavam uns e outros, dizendo: Que palavra é essa? Que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder e eles saem. Os demônios começaram a elogiar Jesus. Eu não quero receber elogio de demônio, não. Sai dele, cala a boca. Bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Você veio nos destruir antes da hora. Irmão, é por isso que eles lutam dia e noite contra nós, porque eles já sabem que serão destruídos. Naquela época foi anunciado o reino e Jesus chega, ele é o santo. Como é que eles descobriram no meio de tantos Jesuses, ou Jesus que tinham, que aquele era o Santo de Deus? Porque nele estava o Espírito Santo. Ele era o próprio Deus aqui na terra. Ei, a boa notícia é: não sei qual é a batalha que você está enfrentando. E eu digo para você que a maioria delas são espirituais, começam no mundo espiritual. Mas eu quero dizer para você que está em você e com você o Santo de Deus, aquele que os demônios temem e tremem e respeitam, e sabem que não terão sucesso contra a tua casa, contra a tua vida sentimental, a vida espiritual, contra a tua vida familiar. Eles não terão sucesso. Aleluia. Jesus fala assim: eu recebi
toda a autoridade. E eis que vos dou autoridade para pisar cobras e escorpiões. Ele está falando do mundo espiritual. A cobra ataca pela frente, o escorpião é com a cauda. É traiçoeiro. Seja qual for a espécie, tipo de demônio, de pessoa que foi levantado contra a sua vida, ele falou: eu dou autoridade para vocês. Se vocês crerem em mim, vocês imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vocês vão expulsar demônios. E se tomarem por acaso algo envenenado, uma comida consagrada contra vocês, não lhes fará dano algum. Não lhes fará dano algum. Vamos profetizar? Fique de pé no seu lugar, vamos profetizar. Nós vamos profetizar agora que nós cremos nessa vitória. O que mais está te afligindo agora, você vai profetizar que isso vai acabar, que isso vai passar. A situação na sua casa, no trabalho, na sua saúde, seja qual for a área. Sabe por quê? O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper das fontes e ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. E em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. E em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Cante! Sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Tu és santo, Senhor. Tem alguém aqui essa noite que está vivendo uma situação que é uma causa quase impossível? Impossível aos olhos humanos? Vem aqui à frente, quero orar por você. Você está vivendo uma situação que você não consegue ver ainda a luz no fim do túnel, não consegue ver essa situação mudar. Vem aqui, nós vamos te ungir, pedir aos pastores que me ajudem o que não são na oração. Deixa eu dizer algo para vocês, o altar resolve. A resposta para a vida de você sai do altar. Deus tem resposta e solução para onde ninguém encontra solução. Mas eu quero que vocês que estão aqui à frente nunca percam o ânimo para a batalha. Continuem firmes. O Senhor pelejará por vós.
o Senhor pelejará por vós. Queria pedir que todos fossem ungidos aqui, uma unção, do alto da cabeça, a unção do Salmo 23, a unção de proteção do pastor. Entrega a tua causa para Deus. Aleluia. E toda a igreja intercedendo, por favor, vamos todos orar juntos. Se a oração de um justo pode muito ter seus efeitos, imagine só tantos justos aqui, justificados pelo sangue de Cristo. Espírito Santo, foi o Senhor que me direcionou para essa oração. E eu sei que o Senhor só direcionou essa oração porque o Senhor vai fazer grandes milagres na vida daqueles que agora estão entregando em tuas mãos as suas causas. Seja essa causa espiritual, física, emocional, material, seja que eles aqui talvez estejam intercedendo por alguém que para os olhos humanos é uma causa perdida, é uma situação que não tem mais solução. Eu agora, movido pela fé neste nome que está acima de todo nome, eu agora entrego em tuas mãos a vida de cada um deles, Pai, e o desejo do fundo do seu coração, aquilo, Pai, que agora urge, aquilo que agora grita dentro deles, Pai, uma situação que só o Senhor pode dar a solução. Eu agora passo a repreender todo o poder da enfermidade, todo o poder das trevas, toda a influência do maligno contra a vida deles, contra os seus caminhos, Pai, nessa caminhada de vida. Eu agora passo a repreender, Senhor, todo entrave que o inimigo colocou, todo o laço do passarinheiro que tem amarrado as suas pernas, que tem manietado as suas mãos, para que essa pessoa não tenha sucesso. Eu agora declaro mãos abençoadas, do alto da cabeça à planta dos seus pés. Eu declaro, Pai, o fim do ciclo de maldição hereditária na família, o fim do ciclo de maldição na vida financeira, o fim do ciclo de maldição na saúde. Ó Deus poderoso, Deus que tudo sabe, Deus que tudo vê, tudo pode, Tu és poderoso. O Senhor disse: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eles estão aqui, Pai, porque creem no Senhor que está sentado no trono e à tua direita, o Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome. E é nesse nome que nós clamamos, nesse nome que nós cremos. Eu agora, Pai, movido pela fé e como pastor dessa igreja, e junto com este povo e com os pastores, diaconato, todos que estão aqui nessa noite, nós agora declaramos cada um deles restaurados, sarados, curados, fortalecidos para essa batalha. Pai, caminhos abertos, fontes brotando no meio do deserto da sua vida. Oh Deus poderoso, ouça o clamor do teu povo que agora crê e te pede neste altar, porque o Senhor disse: pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Eles estão aqui batendo na porta, pedindo ao Senhor que abra e os ouça. Eles estão aqui, Senhor, pedindo a solução de um problema, seja ele físico. Eu agora declaro cura, eu agora declaro o fim da ação dessa bactéria, dessa inflamação, células cancerígenas, seja o que for. Agora eu declaro saúde, eu declaro restauração, na autoridade do nome de Jesus e na unção do Espírito Santo. Nós agora ligamos na terra e nos céus, ligamos na terra, ligamos nos céus, e o Senhor prometeu: tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E nós agora ligamos a cura, a resposta, Senhor, a solução. E o Senhor também disse: tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Eu desligo agora toda maldição que acompanha essa vida. Eu desligo agora tudo que foi lançado contra a vida deles. Desligo, destruo agora no mundo espiritual todo o efeito da feitiçaria, das palavras de maldição, em nome de Jesus. Agora eu oro, Pai, entregue em tuas mãos. E se eu não disse algo aqui, alguma causa pela qual eles vieram lutar, o Senhor está ouvindo da boca deles. O Senhor conhece cada vida. E nós agora declaramos que a bênção seja sobre a vida de cada um deles, das suas famílias e de toda essa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te agradecemos
E confirmamos essa bênção. Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas Venham pra que estão ninguém sendo mais abençoados. fechar. Voltem felizes para os seus lugares. Recebam essa bênção que vocês vieram buscando altar. E creia na resposta. Creia na resposta. Sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Meus irmãos, eu sei que tem algumas batalhas na vida que nós não temos forças nem para sorrir. Mas aprenda uma coisa: a fé comprovadamente é você falar sobre algo que ainda não aconteceu, crendo que vai acontecer. Então, se você veio aqui, eu vi algumas pessoas que estão extremamente tristes com alguma situação na sua vida. Eu quero que você volte para sua casa hoje e não fale mais para as pessoas do problema. Comece a falar da solução, que Jesus já deu a solução. Ele conhece, vai passar. Começa a profetizar que vai tudo bem, que está tudo bem na sua vida. Essa situação vai passar. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.